era capaz, mas Ele é tão poderoso, de um poder eficaz. Ele era tão desprezado e muito indigno até, mas eu já tenho aceitado Jesus de Nazaré. De tal maneira me amou, de tal maneira me amou, a sua vida por mim entregou. Assim Jesus me amou. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo com a santa paz do Senhor, desejando a você uma ótima receptividade. Nosso desejo é que o quadro Vivendo a Palavra seja um culto diário aí no seu lar, na sua casa, onde você tem somado forças conosco nesta caminhada pela Palavra do Senhor. Hoje estamos chegando para a leitura do capítulo 4 de 2 Reis. Abra sua Bíblia se você puder, ou então ouça com atenção e alimente a sua alma. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Verso 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: Vai, pede emprestado ou emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia. Verso 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Verso 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Verso 9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Verso 10. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Verso 11. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Verso 12. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Verso 13. Porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Verso 14. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Verso 15. Por isso disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta.
Verso 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Verso 17. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Verso 19. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Verso 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Verso 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Verso 22. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Verso 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Verso 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Verso 25. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Verso 28. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Verso 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Verso 30. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Verso 31. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou. Verso 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Verso 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Verso 34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Verso 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Verso 36. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. Verso 37. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Verso 39. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Verso 40. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram:
homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Verso 41, porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Verso 42, e um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Verso 43, porém seu servo disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Verso 44, então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Senhor, atende a oração. Sabes quem sou e o que quero. Vem, meu Senhor, por ti espero. Me tire as trevas, dai-me tua luz. Só o Senhor que me conduz. Ergo minha voz bem alto e clamo por ti, Senhor. Eu sempre chamo, sei que conheces meu coração. Senhor, atende a oração. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos a leitura do capítulo 4 aqui de 2 Reis. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler o verso de número 9. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Senhor, me guarda com tuas mãos, vem consolar meu coração. Ergo minha voz bem alto e claro. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo registra vários milagres que Deus fez através do profeta Eliseu. O capítulo nos conta também que Eliseu, em suas viagens, sempre passava pela cidade de Sunem. Ali passou a ser hospedado por uma família cuja esposa daquele homem era uma mulher importante. E sempre que por ali passava, ela o convidava a se alimentar ali, a tomar um lanche. Depois de certo tempo, a senhora da casa comentou com seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Por isso ela e seu marido decidiram construir um quarto exclusivo para que o profeta se hospedasse todas as vezes que passasse por Sunem. Amados irmãos e ouvintes, aprendamos a lição. As pessoas com quem convivemos ou conhecemos estão sempre nos observando, assim como a mulher sunamita observava o comportamento do profeta Eliseu. As pessoas nos observam a fim de constatarem se somos servos ou servas de Deus verdadeiramente, ou se somos hipócritas em nossa fé. O nosso testemunho de vida por onde andamos é de suprema importância. Poderemos, pelo nosso modo de viver, atrair as pessoas para Cristo, ou então afugentá-las dele e do Evangelho. Poderemos ser uma mão de ajuda para trazer as pessoas para a igreja, ou uma pedra de tropeço para que elas fiquem longe da casa do Senhor. As pessoas do mundo precisam ver Cristo em nós. A Bíblia que os não crentes leem é a vida do cristão.
Nosso comportamento diante dos ímpios sempre falará mais alto do que as nossas palavras, do que a nossa pregação. Precisamos então viver em conformidade com o que a Bíblia ensina. Caso contrário, nossa fé será apenas teórica. Não passaremos de religiosos, hipócritas, e assim com certeza ficaremos aqui quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Amado irmão e irmã, sejamos como Eliseu, que o nosso testemunho de vida chame a atenção dos não crentes e eles possam dizer sobre nós que verdadeiramente somos homens de Deus ou mulheres de Deus. Que o nosso testemunho possa atrair pecadores para a salvação em Cristo Jesus. Sigo com meu barco este longo caminho. Eu sei que o Senhor, Ele é Deus de amor, não me deixa sozinha. A maré é forte, o vento é norte, mas desejo passar. Se Deus é comigo, não terá. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, glorificamos a Ti por mais essa palavra, Senhor. Pai, o Senhor quer nos usar, aleluia, para atrair as pessoas para Ti. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para que a nossa fé não seja hipócrita, para que nós não sejamos, Senhor, falsos em nosso testemunho, mas que a nossa fé seja demonstrada pelas nossas obras, que a nossa crença, Senhor, seja demonstrada pelo nosso bom comportamento, conforme nos ensina a Tua palavra. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que nós possamos, Senhor, sermos canais de salvação, que nós não sejamos repelentes daqueles que querem Te conhecer como Salvador. Ajuda-nos em nome de Jesus. Não resta mais nada, seu povo aguarda a glória de Deus. Não resta mais nada, seu povo aguarda a glória de Deus. Não resta mais nada. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra em mais esse dia. Desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Te aguardo amanhã para lermos o capítulo 5 aqui de 2 Reis. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. E também meu espírito